Gostaria de compartilhar com os irmãos uma leitura bíblica no capítulo 2 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Eu gosto da Bíblia. Eu amo a palavra do Senhor. Ontem eu vi um irmão pregando sobre o Pentecoste, né? Batismo com o Espírito Santo, o exemplo que eu quero dar à igreja nos dias atuais. Final do culto, ele convidou os adolescentes jovens à frente na nossa igreja para ser batizado com o Espírito Santo. Como que pode ser batizado com o Espírito Santo se não houver renúncia de pecado? Como que a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo se não houver estreitamento de porta em sua vida, né? Renúncia. Então, se pregar sobre batismo com o Espírito Santo e dizer receba, 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 como que eu posso dar uma coisa que eu não tenho a alguém? É difícil, né? É uma interpretação de alguns pregadores que eu vejo atualmente pregando sem essência bíblica, sem mostrar o contexto histórico daquilo que realmente é, que tem que ser, não é? Tem que se fazer uma boa dissertação do texto para poder aplicar ele à igreja, para as pessoas entenderem o que é o Espírito Santo, o que é a busca pelo Espírito Santo, como eu devo receber o Espírito Santo. Não dizer receba sem antes dizer o como que eu posso receber. A mesma coisa é a bênção. A carta que Paulo escreveu a Timóteo é a última carta do seu ministério. É uma carta pastoral, irmãos. E eu, por diversas vezes, fui abençoado, edificado com a epístola de Paulo a Timóteo. Por diversas vezes. Todas as vezes que me senti um pouco enfraquecido, um pouco, sabe, pastor, desanimado, eu li a carta de Paulo a Timóteo, tanto a primeira epístola como a segunda. Essa carta ele estava preso quando escreveu, estava próximo à sua morte. E aqui ele fala as últimas frases do seu ministério a Timóteo. A intenção de Paulo aqui é justamente animar a igreja que está sobre a responsabilidade do seu filho na fé. E ele faz essa inscrição justamente para animá-lo, tanto a Timóteo quanto os obreiros que estavam com Timóteo e a igreja que estava com ele. E ele começa o texto dizendo o seguinte: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir os outros, a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou, ou aquele que o chamou. Amém, meus irmãos? Então o apóstolo Paulo escreve a fim de animar a igreja, de animar a Timóteo, para que Timóteo continue com o mesmo empenho, com a mesma devoção, com o mesmo ânimo que começou no seu ministério. Então, eu quero falar aqui sobre alguns princípios que regem a graça, porque algumas pessoas entendem que a graça é favor imerecido. A graça vai muito além disso. Nosso conceito teológico, o conceito do apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: fortifica-te na graça que está em Cristo. Então ele está aqui dizendo que Timóteo deveria somente se envolver ou se fortificar somente no fato do imerecimento de ter recebido a graça. De forma nenhuma. Ele está aqui dizendo que existe um conjunto de regras que precisa ser obedecido e que possivelmente, se não houver um ânimo, um empenho da parte do obreiro para que isso aconteça, de forma alguma ele poderia se envolver nessa graça. Essa graça que Jesus nos deu, irmãos, e que nesta manhã nós vamos participar da ceia do Senhor. E esse texto tem tudo a ver com aquilo que nós comungamos, que temos comunhão uns com os outros. Então o apóstolo Paulo está dizendo: meu filho, fortifica-te nesse conjunto de regras que rege o reino de Deus, a igreja. Esse conjunto de regras moral e ético que rege todo esse reino que Jesus deixou para nós seguirmos.
E ele está dizendo para Timóteo: olha, fortifica-te nesse conjunto de regras que eu estou deixando, que Jesus deixou, e que a igreja está aí para ser seguido. Esse conjunto de regras, a graça. Quando nós nos colocamos diante dela, desta graça, desse favor imerecido, logicamente que para chegar a ter esse privilégio, irmãos, desse favor imerecido, precisamos primeiro nos fortificar. Quando nós nascemos no Senhor, nós nos fortificamos nele através do seu conhecimento, através do conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, isso exposto pelo pastor da igreja, isso exposto pelos obreiros que pregam a palavra, que gostam da palavra, que amam a palavra do Senhor, isso exposto pelos louvores e hinos também que transmite a palavra de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que muita gente está gravando hinos, e alguns pregadores também desviando o sentido real da Bíblia, trazendo algumas emoções, algumas coisas que não tem nada a ver com aquilo que Jesus Cristo deixou. E aqui eu estou nesta manhã para que nós venhamos desfrutar um pouco desses conjuntos de regras e sair um pouco deste mundo que está aí tentando nos ludibriar, tentando nos levar a não obedecer o que Cristo deixou. E nesta manhã nós precisamos voltar em nome de Jesus, a praticar as primeiras obras, aquelas que nos trouxe até aqui. Porque aqui eu tenho um público de pessoas que começaram, talvez até antes de mim, um público de pessoas que começaram depois de mim, um público de pessoas que tiveram muitas oportunidades de viver um sobrenatural com Jesus. E este mesmo público de pessoas, alguns, não todos, se deixaram levar e conduzir por coisas que não agradam ao Senhor em suas vidas. Por isso que Paulo, quando sentiu a necessidade, escreveu a Timóteo, porque ele viu também o que eu estou vendo aqui nesta manhã, e não só aqui, mas em muitos outros lugares. Pessoas que outrora eram firmes, pessoas que outrora seguiam a Cristo de verdade, que não deixavam se conduzir, que eram crentes na igreja e também fora da igreja, que tinham um comportamento diante dos seus amigos e colegas de trabalho, como cristãos vivos, vivificados em Cristo, exalavam o cheiro suave da cruz, viviam exalando Cristo em todo momento, em todo tempo. Então Paulo viu isso, e nesta manhã, irmãos, não é diferente. Nós estamos num tempo em que nós estamos presenciando um desvio doutrinário, um desvio de pessoas que outrora viviam esta fé viva e agora já não vive mais. Então nós vamos desfrutar desse momento especial. Isso aqui é apenas a introdução, porque o que eu vejo aqui é o texto, esse conjunto de regras. A primeira regra do reino é a regra ética. Regra ética. O que é ética, pastor? A ética é um conjunto de regras que rege a sociedade. É um conjunto de regras que rege um povo, que rege uma sociedade. Uma vez que o indivíduo sai dessas regras e começa a cometer delitos, ele é punido por essa sociedade. Na igreja funciona da mesma maneira. O reino de Deus é estreitamento. O reino de Deus é vida regrada. O reino de Deus é vida que deve ser vivida com renúncias. Esse é o conjunto de regra que Jesus nos deixou. E para se entender a regra que Jesus nos deixou, precisamos nos entronizar nos evangelhos, ler a vida de Cristo, ver o que Cristo viveu, sentir o que Cristo sentiu, pois Cristo mesmo deixou escrito através do apóstolo Paulo, lá no capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios, dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Lá no capítulo 4 de Efésios, ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós precisamos, irmãos, viver esta vida que Cristo nos deixou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e ele fala: e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, ou seja, estas regras que eu vivi, e que as pessoas contam para você que eu vivi, que eu fui adiante levando o Cristo, não para me gloriar, não para que as pessoas vissem eu como Deus, mas para que Cristo pudesse ser apresentado por mim. E eu apresentei a Cristo a vocês, e agora eu preciso que vocês se fortifiquem na graça, nesses conjuntos de regras, nesses conjuntos
para que as pessoas possam ver Jesus em vocês e vocês ser nova criatura. Louvado seja Deus. E ele fala, esse conjunto de regras também fala de moral. O que é moral? Moral é diferente de ética, mas a ética e a moral trabalham junto, não pode um ferir o outro. Ética e moral, moral e ética, um não pode ferir o outro. Nós, às vezes, irmãos, não vigiamos. Em alguns momentos nós saímos e falamos e dizemos coisas que desagradam ao Senhor ou desagradam a outra pessoa. E no momento nós sentimos vergonha, porque nós estamos vivendo um momento espiritual em Deus. E o nosso sentimento, a nossa mente nos diz quando nós, em alguns momentos, erramos e falhamos com relação aos nossos pensamentos e palavras. Isso, o que fere a moral de um homem de Deus? O que fere a moral de um homem de Deus? O que fere a moral de um homem de Deus, irmãos? O que fere a moral de um homem de Deus é sair do momento em que ele está vivendo uma vida ética. Quando ele está tendo um momento de seguir uma vida ética e de repente ele quebra o princípio ético e sai, ele não tem moral mais. É igual eu dizer, irmão, chegue 8 horas na igreja, os obreiros começam a chegar 8h15, eu como pastor que disse que eu para chegar 8 horas, chego 8h20, eu tenho moral para cobrar que alguém chegue 8 horas? Não tenho moral. Isso é um exemplo de moral. Isso fere também a ética pastoral e a ética no reino de Deus. Quando eu digo que para um irmão não adulterar, e eu digo para ele, irmão, não adultere, não adultere, o adultério é pecado. Quando eu digo para ele, irmão, não roube, não cobice a mulher do seu irmão, e eu faço isso, eu não tenho moral para cobrar tal coisa, e por isso eu estou ferindo a ética e a moral. Louvado seja o nome do Senhor. Estou explicando para que a igreja entenda o que é o conjunto de regras que Paulo escreveu a Timóteo. Nesse sentido, e nós vivemos um tempo em que as pessoas, e que alguns vivem cauterizadamente a sua mente. O que é mente cauterizada? Paulo também fala sobre mente cauterizada em alguns textos. E mente cauterizada, algumas irmãs aqui sabem o que é cauterização, porque já passou pelo processo de operação, processo cirúrgico. Então a cauterização ocorre quando tem um ferimento e o médico vai lá e queima aquele local. Isso acontece muito em cesárea. As mulheres que fazem cesárea, ela cauteriza o local para que não venha sentir muito dores ali naquele local. E a mente cauterizada, quem cauteriza? Alguém cauteriza a mente. Isso é mundo espiritual que eu vou falar aqui. Isso aqui não é físico, é espiritual, porque ninguém vê ninguém cauterizando a mente cristã. A cauterização ocorre no mundo espiritual, quando a pessoa aceita aquilo que quebra a ética e a moral como algo normal, ético e moral, ou passa a se conduzir ou a fazer algo que sempre foi irregular, como se fosse algo regular, como se fosse algo aceitável. É igual, não sei se eu posso trazer algumas situações, tem que pensar um pouco para dizer, porque tudo hoje é internet, né? Então tem que vigiar. Mas você vai para uma outra cultura, aí você está aqui no Brasil, você vai para outra cultura, é uma coisa simples de dar exemplo. Eu gosto de exemplificar o que eu estou falando, para que as pessoas entendam. Eu vou para outro país, chego lá no outro país, é culturalmente ético e moral para eles casar-se com 2 ou 3 mulheres. Isso acontece nos países do Oriente. Aí aqui no Brasil, irmãos, é crime, não é? E eu quero trazer aquela cultura para cá. Eu não vou ferir a ética e a moral do meu país. A mesma coisa é o céu. Quem quer ir para o céu deve cumprir as regras que Jesus deixou, irmãos. Jesus deixou ética e moral, e também deixou o seu corpo vivo
para ser exemplo daqueles que querem segui-lo. E a sua vida e exemplo estão na Bíblia. Então por isso Paulo disse: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, leia o comportamento cristão, busque saber como Cristo se comportou e se fortifique nesse comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. Participa também dos meus sofrimentos, porque não é só viver eticamente e moralmente, é também participar do sofrimento de Cristo. Quando nós, irmãos, nos dedicamos a viver a vida que Cristo viveu, quando nós nos dedicamos a sofrer e padecer as consequências de negar-se a si mesmo todos os dias, porque é sofredor quem quer negar-se a si mesmo, é sofredor, mas foi para a liberdade que Cristo vos chamou. É sofredor, mas é liberto, é livre. Você tem a escolha de viver uma vida regrada em Deus, mas também você pode decidir não viver uma vida regrada em Deus. Mas daí, essas duas escolhas vai te possibilitar estar aqui na igreja, porque eu conheço pessoas que não querem ter uma vida regrada em Deus, ter uma vida de sacrifício no Senhor, deixar de viver o pecado, deixar de viver a atrocidade do mundo, deixar de viver as consequências de uma vida regrada em Deus, porque é sofredor. Não é fácil viver uma vida regrada em Deus. Eu digo, irmãos, por isso que Pedro escreveu aos jovens: jovens, sois fortes, já venceste o maligno. Porque nós que somos casados é uma coisa difícil. Imagina os jovens que vivem aí fora, sendo assediados todo o tempo, a quebrar esse conjunto de regras, ética e moral. Imagine, nós que somos casados, somos assediados todo o tempo a deixar de viver esse conjunto de regras. Imagine os jovens. Por isso que nesta manhã eu quero pedir, como Paulo pediu a Timóteo: jovens, fortifiquem-se na graça que está em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Segue os padrões que Cristo deixou, segue as regras que Cristo deixou, segue. Louvado seja o nome de Jesus. E também sofra os sofrimentos que Cristo deixou, porque a sociedade não quer ouvir a voz do Evangelho. Os homens pecaminosos não querem ouvir a voz do Evangelho. As pessoas que vivem em pecado não querem viver a vida, ouvir ou ver você viver a vida do Evangelho. As famílias que culturalmente viveram toda a vida escrava do pecado não querem que você se converta a Cristo e viva a vida genuína dele. Conheço pessoas que foram expulsas de casa por aceitar a Jesus e por dizer aos pais que agora iam viver em Cristo. Conheço pessoas que foram expulsas de casa, e conheço outras pessoas que não são aceitas no seu meio familiar por causa do nome de Jesus. Quando Paulo diz: sofra os meus sofrimentos, ele está dizendo: eu também estou vivendo em Cristo, estou sofrendo as algemas do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, mas contudo ela não prende em mim. Você é livre, meu irmão. Você é livre, igreja. Jovens, vocês são livres. Senhores, vocês são livres. Obreiros, vocês são livres. Glória a Jesus. E Paulo disse: se o viver em Cristo, este viver é lucro. Em todo o tempo é lucrativo viver no reino de Deus. Sofrimento que o Evangelho proporciona à carne só proporciona quando a pessoa não quer viver no Espírito.
Porque o Espírito proporciona a paz espiritual, da qual a carne mortificada em Cristo não sente mais e não expõe mais desse sofrimento. Porque uma vez que o crente em Cristo Jesus decide viver as aflições desse tempo, irmãos, presente, na pessoa do Espírito, renunciando à sua vida carnal, ele se faz agora uma nova criatura em Cristo Jesus, vivendo em Deus, espiritualmente, não renunciando os padrões éticos e morais. Ele tem agora uma vida nova no Senhor Jesus Cristo, e nada vai tirá-lo da missão eterna de viver com Cristo na glória. Nada vai tirá-lo de viver uma vida em Cristo no céu. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos viver em Cristo. E aí o apóstolo Paulo, não satisfeito com um conjunto de regras que ele passou a Timóteo sobre a graça e a fortificação dele na graça, ele faz uso de uma parábola sobre a questão de Timóteo ser como um soldado, a igreja ser como um soldado, o reino ser como um conjunto militar. E ele diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E ele fala: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Então nesta manhã, você é um soldado de Cristo. Você não pode sair dos padrões éticos e morais ao sair da igreja. Pastor, minha família vai fazer uma festa. Lá tem cerveja, lá vai ter vinho, lá vai tocar funk, e lá está você no meio deles fazendo tudo aquilo que o mundo faz. Aí vem, senta na mesa e quer tomar ceia. Isso é ético? Isso é moral? Você não tem moral para sentar à mesa, para participar do sangue do corpo. É duro ouvir, mas é melhor ouvir aqui e se preparar para ouvir lá. Vinde bendito do meu Pai, do que ouvir: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque lá não vai ter chance, aqui tem. Eu estou falando, você está ouvindo. E você pode mudar a sua vida. Isso eu estou falando porque o Espírito de Deus sabe que tem gente aqui que faz isso. Eu não vou falar se o Espírito de Deus não mandar. Então nós precisamos observar, irmãos, o que nós estamos fazendo em nossa vida, como tem sido a nossa trajetória. Os ímpios, eles estão lá jogando um baba, fazendo uma bola. É proibido jogar bola? Não, não é proibido. O que é proibido? É quebrar a ética e a moral. É xingar igual o ímpio xinga. Está lá jogando bola com o ímpio, xingando junto com ele, dizendo palavrões, se comportando como tal, e depois vem para a igreja, pega no microfone, canta e prega como se nada tivesse acontecido. Isso é mente cauterizada. Isso é mente cauterizada, irmãos. É não sentir a dor do altar. Louvado seja o nome do Senhor. A cobrança do Espírito Santo nesta manhã sobre nós. Glória. Jesus vem buscar o povo seu, santo, zeloso de boas obras. Ele vem buscar a sua igreja. Eu estava preocupado no que eu ia pregar nesta manhã. E eu acordei cedo, fui me preparar e disse: Jesus, me dá uma palavra. Geralmente eu venho vazio para pregar. Eu não gosto de preparar esboço, sermão, nada. Tanto é que eu não tenho costume de preparar nada. O Espírito Santo faz lembrar. A Bíblia diz que ele faz lembrar, né? Ele faz lembrar. O Espírito Santo faz lembrar. E quando eu estou aqui em cima, ele faz lembrar os textos, os versículos. Ele faz lembrar. E eu vou lembrando e vou falando, porque ele está mandando eu falar. Ele faz lembrar. Meus irmãos, somos todos iguais.
Tanto o pastor que está aqui pregando, como a igreja que está aí, todos nós estamos sujeitos aos mesmos pecados e às mesmas adversidades, à mesma quebra da moral e da ética. Todos nós somos iguais. Não estou aqui como dono da verdade, estou pregando a Cristo vivo, ressuscitado dentre os mortos, dizendo a mim e a você: segue-me, segue-me, segue-me como igreja. Obreiro, segue-me como igreja. Pastor, segue-me como igreja. Homem de Deus, segue-me como a igreja. Glória a Deus. Aí nós choramos. Nós choramos, irmãos, quando estamos na igreja. Nós não nos arrependemos, um arrependimento momentâneo quando estamos aqui na igreja, porque nós vemos esses meninos aqui arrebentarem a nossa alma com a presença de Deus nos louvores. Nós choramos, nós, sabe, ficamos sentindo a graça do Senhor. Mas ao sair daqui, o que foi que aconteceu conosco? A palavra pregada teve um efeito da qual ela é definida para nós. Foi aquele efeito que Jesus realmente quis, porque ele disse que a sua palavra não volta vazia. Ela, uma vez dita, tem que fazer um efeito extraordinário em nossas vidas, causar choques. O evangelho é dinâmico, é poder, é destruidor. Talvez você tenha aí no seu coração um surto, dizendo assim: pastor, está sendo muito duro. Mas a palavra tem que ser pregada dessa maneira para causar transtorno dentro da alma e mudança nos corações. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Esta reflexão, por que esta reflexão, pastor? Porque o mesmo Paulo que escreve a carta a Timóteo, ele escreve também a carta aos Coríntios, capítulo 11. E ele fala sobre isto, sobre examinar-se o homem a si mesmo e depois participar do pão. E esse reflexo que eu estou trazendo a vocês aqui é um reflexo de você se refletir sobre essa questão dessa mensagem. É de você se ver fora da igreja. É de você se enxergar. É de você sentir dores. Você sabe que todos os homens de Deus, para fazer algo para Deus, eles se arrependeram. Mas não foi um arrependimento desses que nós vemos nos dias de hoje, não, pastor Marcos. Lutero se trancou 3 dias em lágrimas, se sentindo inútil, tremendo a sua alma, de se sentir um cara desprezível diante das coisas que fez. Após 3 dias encontraram um desacordado, e ele foi reanimado. E então ele começou a viver o sobrenatural em sua vida. Enquanto você não houver em você e em mim um arrependimento genuíno da palavra de Deus, você não vai viver algo sobrenatural de Deus. Vai ficar sempre por cima ali, ó. Sempre andando ali em meio termo. Mas quando vem um arrependimento, irmão, que ele bate, irmão, que você se sente um miserável, um desprezível, que você se sente um nada, e você vai orar, e você se chega a Deus desgramadamente destruído, que você olha para você e você vê cada parte e partícula do seu corpo, algo que você sente vergonha de ter quebrado os princípios que Deus deixou para você desde o princípio do seu nascimento na igreja, e você chega para Deus quebrado, destruído, e você sobe no altar como se você nunca tivesse subido antes. A sua mensagem muda, o seu jeito de pensar muda, o seu amor à alma aumenta, o desejo de evangelizar percorre o seu coração, e você não aguenta ver uma pessoa, porque você está transbordante do reino de Deus, você está fortificado na graça do Senhor. Aleluia. Você chega em casa transmitindo o que você ouviu na ceia, você chega em casa transmitindo o que você ouviu no culto, você chega em casa transmitindo o que você ouviu de Deus, e você então começa a fazer propósito. Você vai ler a Bíblia, você vai jejuar. Pastor, chama para ir o monte, bora para o monte, vai todo mundo para o monte. E o pastor vai fazer campanha, vamos fazer campanha junto com o pastor. Vamos para a igreja orar. Hoje eu vou chegar cedo para orar junto com o pastor para começar a ceia. Eu vou estar em jejum nesta manhã de ceia. Eu vou ter um compromisso sério com o reino a partir de hoje,
porque então eu estou fortificando-me na graça que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aos soldados que estão aqui nesta manhã, se prepare, porque o reino de Deus está posto diante de você nesta manhã. O reino de Deus está posto diante de você nesta manhã. E o que tem de gente se embaraçando com coisas dessa vida? Uma vez que eu aceitei a Cristo, o apóstolo diz: nenhum soldado em serviço se envolve com coisa dessa vida. Se reuniu com o irmão da igreja, esquece futebol, irmão. Futebol é quando você estiver assistindo com ele lá fora. A mensagem que deve ser dada na roda de crente é Cristo. É Cristo, é Jesus, é vida, é reino. É o mal-estar, a oração em seguida. Às vezes você tem reunião com seu irmão está passando mal, você nem sabe. Ele sai da reunião com você ali, vai embora e você nem sabe, porque perdeu a sensibilidade espiritual. Já não tem mais sensibilidade espiritual do reino. Mas quando nós estamos em Cristo, quantas vezes aconteceu comigo, já aconteceu com o pastor Marcos, o irmão pegar na minha mão, ele está duro, sem R$1, não tem nada que comer em casa, e Deus falar: dê tudo que você tem para ele, faça isso agora, isso é reino. E você tira da sua carteira, eu já tirei da minha carteira R$1.000 e dei para o irmão. Deus mandou lhe dar, ele chorou, caiu de joelho e disse assim: Jesus viu minha oração quando eu estava em casa. Meu irmão, isso é reino. Agora que nós temos hoje uma parte, não todos, de obreiros secos sem a presença de Deus. Porque quando você tem a presença de Deus, irmãos, o Espírito Santo te revela. Revela ou não revela? Revela a vida da pessoa quando chega. Estava no trabalho essa semana, eu sempre costumo falar lá que eu não misturo as coisas. Porque eu sou pastor lá, eu sou mestre de obra, eu cuido de gente. Até porque se eu começar a misturar as coisas, as pessoas começam a me ter como pastor e não como mestre de obra, né? E a empresa me contratou como mestre de obra, não como pastor. Mas eu não posso deixar que a minha profissão atrapalhe a minha vida ética e moral com Cristo. Então ninguém vai ver lá eu xingando, por exemplo, né? Ou agindo como alguns que eu vejo lá, assediando as mulheres na rua, fazendo coisas que desagradam o Senhor. Então isso não é ético, não é moral. Mas quando os funcionários chegam de manhã, eu costumo olhar nos olhos, no semblante de cada um deles. E eu consigo ver quando uma pessoa não está bem, antes dela falar. Porque o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me possibilita ver aquilo que as pessoas comuns não vê. E algumas pessoas chegam para mim: mestre, como é que você viu isso? Eu disse: eu tenho gestão de pessoas, eu sou gestor de pessoas, eu consigo ver, porque eu sou preocupado com o meu trabalho, eu consigo ver. Eu nunca digo que sou pastor, é porque Deus está sobre a minha vida, não. Eu sempre digo que eu faço gestão de pessoas, realmente faço. E por isso eu tenho que ver, é minha obrigação ver quando a pessoa não está bem. Tinha um rapaz lá chorando esses dias, chorando, desanimado, os olhos lacrimejando. E eu percebi de longe eu percebi. O que está acontecendo? Não estou bem, minha família não está bem, um problema familiar. Eu disse: respira, meu irmão, respira. Respira, que Jesus vai dar a solução para você. Tudo tem solução. Só não tem solução após a morte. Morreu, acabou. Mas enquanto houver vida, tem a solução. Jesus está na frente. E Ele vai dar a solução para o seu problema. Nós que estamos à frente de trabalho do Senhor, precisamos orar. Precisamos jejuar. Precisamos nos consagrar, irmãos. Precisamos também obedecer. Se você orar, jejuar e não obedecer, você quebra tudo. Quebra todos os princípios éticos e morais. Porque tem obreiro que ora, jejuma, lê a Bíblia e não obedece. Esse obreiro não cresce na igreja, não tem obediência
não tem ministério e se acha um pregadorzão às vezes. Você pode parar para conversar com ele, ele é o cara, ele entende de Bíblia como ninguém, mas não tem obediência. Ele não serve para nem limpar o chão da igreja, não serve nem para ser diácono, nem cooperador ele serve, porque não tem obediência. Se o pastor brincar, ele toma a igreja do pastor, ele faz rebelião, junta os irmãos nas casas, faz culto, faz estudo bíblico sem permissão do pastor. Isso é pecado de rebelião. Jesus não está nisso. O pastor tem que estar sabendo das coisas, ele tem que estar ciente. Os trabalhos da igreja, principalmente daqueles que congregam com o pastor, tem que passar o pastor e pedir a autorização dele. Isso é igreja, isso é reino. Fugiu disso é rebelião. Jesus não está nisso. Se você acha que você sabe mais do que o pastor, você vai lá e abre uma igreja. Aí você, mas não queira roubar a crente da igreja do pastor, não. Não reúne os crentes lá para roubar os crentes da igreja estrategicamente, não. Você vai abrir sua igreja e vai começar do zero, igual ele começou, sem roubar a crente de outra igreja. É o Espírito de Deus que está mandando dizer isso aqui. Se você quer ser um homem de Deus, comece a trilhar o caminho da obediência, do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está comigo nesta manhã com Jesus, levante sua mão, glorifique. Glorifique ao Senhor em nome de Jesus. E Jesus está aqui. E os soldados de Cristo que estão em Cristo Jesus, irmãos, esta igreja linda que aqui está, se coloca de pé em nome de Jesus. Aqueles que entenderam esta palavra, nesta manhã, pastor Marcos, sobe aqui, pastor Marcos. Esta manhã, Deus está levantando um exército aqui atento a isto. Deus está despertando obreiros aqui. Você vai refletir nesses dias esta mensagem que o Senhor trouxe aqui ao meu coração, porque eu certamente irei refletir ela durante todo o tempo que eu lembrar dela, porque Jesus trouxe algo novo aqui nesta manhã. A sua vida e sua casa vai mudar, sabe por quê, irmãos? Porque onde Jesus está, tudo vai bem, pastor. Tudo vai bem. Eu outro dia fui orar por uma irmã, isso aqui é espiritual. E eu orei por ela e ela foi liberta naquele momento. Dias depois ela se apresentou a mim com o mesmo problema. E eu disse: não, você precisa refletir a sua vida. Eu não vou orar por você mais não. Por que, pastor, você não vai? Porque você precisa refletir o que você está fazendo de errado. Porque esse demônio saiu da sua vida na vez que eu orei na primeira vez. Não é possível que você está praticando coisas que desagradam a Deus e quer continuar nisso. Eu não vou orar por você mais não. Ela disse: pastor, mas como assim? Eu disse: é isso mesmo. Enquanto você não se arrepender dos seus pecados, enquanto você não começar a praticar as primeiras obras, eu não oro por você. Eu estou te dizendo, o reino dos céus é renúncia. A vida com Deus é renúncia. Não é possível, você está na igreja, você ouve a voz de Deus nos cultos, e esse demônio está te pegando por quê? Alguma coisa está acontecendo. Não vou segurar a carga sua não, irmã. Sabe por quê? Lá está escrito em Tiago, e a Bíblia é fenomenal, a Bíblia tem resposta para tudo. Se alguém estiver enfermo entre vós, chama o presbítero da igreja, e se houver pecado sobre a pessoa, o pecado lhe será perdoado. Perdoado será o pecado. Mas quando a pessoa é perdoada e ela continua praticando o pecado, ela é o quê? A Bíblia dá o nome para ela. Ela é iníqua. Ela é inimiga de Deus. O pecado perdoado, Jesus disse: vai, não peques mais. Mas a pessoa continua na prática do pecado, ela é o quê? Ela é iníqua. A iniquidade da qual a Bíblia fala é o pecado repetitivo, que as pessoas continuam praticando todos os dias. E toda vez: pastor, ore por mim. Não, irmão, vou orar por você não. Você vai se libertar da sua iniquidade primeiro, e depois você vem que eu vou orar por você, vou abençoar a sua vida.
Aí Deus abençoou. Amém? Vamos louvar? Eu gosto de ouvir esse menino louvar a Deus. Pega um hino aí, que fala sobre o pecado, sobre vida com Deus. Glória a Jesus. Coloca sua mão sobre o seu coração e faça como eu nesta manhã eu cheguei aqui com muita humildade nesse altar. Eu me senti honrado que o pastor me dá o povo dele para me falar. Esta igreja tão abençoada, esse trabalho tão lindo que o pastor tem feito na vida de vocês, esse discipulado que o pastor tem, sabe, tido o seu tempo para discipular vocês, para animar vocês, para que vocês sejam pessoas novas todos os dias. E eu me senti honrado ele pegar o povo dele. Pastor, está aqui o meu povo, fale com o meu povo. E eu louvo a Deus por isso. Eu espero não ter sido deselegante em algum momento, mas eu espero que vocês tenham entendido que Jesus quer que vocês todos, que todos nós entremos no céu com Ele, sejamos novos e fazemos a diferença nesse bairro, essa igreja aqui, irmãos. Se todos nós pegarmos de verdade e nos fortificarmos na graça, esse bairro aqui, essa igreja aqui vai ter que mudar de lugar, vai ter que ir para outro canto, porque uma alma acesa acende outras almas. Um obreiro cheio do Espírito Santo acende outros obreiros. Aleluia. Um pastor cheio do Espírito incendeia uma igreja. Ora mandora cantará baixorecai. Aleluia. Receba o perdão de Jesus nesta manhã. E não peques mais. E não peques mais. Adore ao Senhor. Não entendo os seus planos, mas aceito. Não entendo teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se aceito. Eu não entendo os teus planos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me
levanta, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ajude a melhorar, sozinho não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, Me ajude, Senhor. me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Nós já consagramos os alimentos, nós consagramos o pão, nós consagramos o suco de uva, nós consagramos ao Senhor para poder compartilhar da ceia em memória dele, em memória do único que é digno de honra, de glória e de louvor, daquele que a gente há de prestar contas, daquele que não só no dia da ceia, mas todos os dias da nossa vida até ele voltar para resgatar e buscar a igreja dele, que é dele. Nós fazemos isso em memória do Senhor. Então você que quer participar, você que desceu as águas, essa igreja, nós servimos a ceia aqueles que declararam a Jesus como único e suficiente Salvador, e aqueles por vontade própria desceram também as águas, assim como aceitaram a Jesus. Se você ainda não fez uma das duas coisas, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não deu o primeiro passo, pode ser agora. Se você só deu o primeiro passo, mas não deu o segundo, que é descer as águas, pode me procurar no final do culto, que eu vou preparar o batismo nas águas para ti. Olabacandarai, para você fazer parte desse corpo maravilhoso de Cristo, do corpo que um dia vai morar com o Senhor em ruas de ouro. E você que for participar nessa noite, que está apto a participar, permaneça em pé. Você que ainda não chegou nessas condições, se sente por um minuto, que nós vamos servir a ceia do Senhor, porque tem a mesa do Senhor posta nesta noite para você se saciar dele. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós,
Fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porquanto todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Pode servir a ceia. João 14, os discípulos ali, talvez preocupados com a ida de Jesus. Jesus vai dizer para eles assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê meus mandamentos, para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Eu vou sair daqui quase sem voz nessa manhã. Ontem no monte com os jovens foi uma bênção, e o restinho de voz que tinha foi hoje aqui. Mas tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Falta alguém?
seria talvez até deixado para trás por muitos que estavam ali naquela mesa. Ele compartilhou do pão. E para compartilhar ele teve que repartir o pão. Então reparta esse pão para poder ser compartilhado. Para a igreja do Senhor. Não foi em vão. O sacrifício de Jesus vai fazer com que o pecador, que foi pregado sobre o pecado também nessa manhã, ele possa ser perdoado desses pecados. Não peques mais e vá morar no céu. Então compartilhe, pode comer desse pedaço de pão que agora simboliza o corpo de Cristo. Pode comer. Mastigue bem. Glória a Deus. Glória. Depois de ele comer o pão, ele vai pegar o cálice. Esse cálice é o selo de uma nova aliança, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Da mesma forma que nós fizemos com o pão, como nós mastigamos o cálice, vai descer também, simbolizando essa aliança que você tem com Cristo. Aleluia. Não uma velha aliança, mas uma nova aliança. Glória. Jesus não veio para o velho. Jesus não veio para as coisas se tornarem, ficarem da maneira que eram. Jesus veio para fazer o novo. Aleluia. São novas atitudes, como foi pregado nessa noite. Não são atitudes antigas. Não são atitudes do passado, mas atitudes de um presente, de um futuro, para poder morar no céu com Jesus, para a vida eterna. Fiquei muito feliz com essa pregação de hoje, porque ela talvez tenha colocado um dedo em feridas, mas essas feridas também serão cauterizadas de uma forma positiva, para que você não venha cometer mais, para que você possa falar não às coisas que te levam para bem longe da salvação que Cristo deixou para aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Então, nesta manhã de hoje, desse domingo da família, domingo de ceia do Senhor, esse cálice simboliza a nova aliança em Cristo. Toma do cálice, em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor. Agradeça a oportunidade do Senhor. Deus querido e amado, aqui a tua igreja, Senhor, que acabou de ceiar, que acabou de anunciar, Senhor, ó Pai querido e amado, a tua morte até que o Senhor venha, Senhor, para o resgate da tua igreja, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a nos separarmos cada vez mais, Senhor, daquilo, Senhor, que nos distancia do Senhor, que é o pecado, que é os maus costumes, Senhor, que às vezes por palavras, Senhor, às vezes por atitudes, Senhor, nós temos, Senhor, no decorrer da nossa caminhada, Senhor. Ó Pai, que as coisas desse mundo não venham desviar, Senhor, o nosso foco no Senhor. Que as coisas desse mundo, Senhor, não venham desviar, Senhor, a salvação para nossas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda, Senhor, este mês, Senhor, que está se findando, Senhor, que está começando, Senhor. Que o teu nome venha ser glorificado, exaltado, Senhor, neste lugar. Que vidas venham se achegar, Senhor, nesta igreja. Que vidas venham descer as águas, Senhor. Que
que venha o Senhor entregar a vida ao Senhor, Pai. Ora bacana lá, eu sou me comandai. Ó Deus, oh Jesus, Rei da glória, vai tomando a tua igreja, vai tomando o teu povo, vai tomando a nave da igreja, Senhor, nesta noite, o teu corpo. O corpo do Senhor está aqui nesta noite. O corpo de Cristo está aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, representado por esses membros, representado pelos obreiros, pelas crianças, pelos jovens, Senhor. Vai tomando, Senhor, cada um, Senhor, nesta manhã de hoje, Senhor. Ora bacana, eu sou, oh Deus, a minha vida. Tu és o meu Deus precioso. Tu és o meu Deus precioso. Sangue faz-me branco como a neve, não há fonte igual a ti, nada além do sangue de Jesus. Oh, precioso sangue faz-me branco como a neve, não há fonte igual a ti, nada além do sangue de Jesus. Santo de Israel. E eu sou livre. Só os livres nesta manhã. Só os livres nesta manhã. Se coloca de pé para adorar, você que pode. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre. E eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, e eu sou livre. E eu sou livre. Nada além, e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos lava dos pecados, que nos traz restaurar. Seja restaurado nesta manhã. Seja restaurado nesta manhã. Seja restaurado nesta manhã. Além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Tem vestidura sendo limpa nesta manhã.
nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Pra encerrar, Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. você podia levantar as duas mãos para o céu e aplaudir bem forte ao Senhor, bem forte ao Senhor, bem forte ao Senhor.